Ontem à noite, eu saí aqui da TV e depois terminou o jornal e aí ficamos sabendo de algumas notícias que estariam acontecendo novas invasões lá no conjunto Antônio Eutínio Casaroto. Lá aquele conjunto atrás do estádio, onde ontem nós apresentamos matéria aqui das invasões ocorridas durante o dia. E a coisa complicou, teve que ser chamado polícia, 4 viaturas lá estiveram, houve muito bate-boca, discussão entre moradores, invasores, polícia, políticos, a coisa esquentou. E nós estivemos lá à noite, veja como foi, lá com o sargento Camilo. Põe na tela, Diego. A princípio, eu acredito que a invasão de manhã seja alguma situação assim mais política. E agora à noite que a gente assumiu o serviço, a gente teve a solicitação que teria uma casa que o pessoal tentou adentrar, inclusive arrebentou a porta do fundo e estaria com a corrente. Certo? Houve outras solicitações, várias solicitações de outras casas que também estaria acontecendo a mesma situação. A gente deslocou para cá até o conjunto Casaroto, onde que a gente observou que realmente, de fato, havia algumas casas com a porta do fundo que havia sido estourada e os proprietários dessas residências queriam providência. Foram encontradas em frente a uma dessas residências 3 senhoras, as quais teriam tentado forçar a porta do fundo de uma das residências. As vítimas, que eram os proprietários, solicitaram providência. A gente então convidou essas 3 senhoras, mais as vítimas, para deslocar até a delegacia, onde seria lavrado um termo circunstanciado. Porém, chegou no local um vereador de nome Eliseu e disse para nós que essas senhoras não poderiam sair daqui e que elas deveriam ficar dentro dessas residências. Eu informei mesmo que seria impossível deixá-las nessa residência, uma vez que elas estariam dentro dessas residências somente por meios judiciais que poderiam ser retiradas. E que nesse momento eu precisaria deslocar com essas pessoas até a delegacia para lavrar um termo. Porém, o mesmo se negou a deixar que levasse as senhoras. Prontamente eu avisei o CPU que viesse até o local e vim tentando dialogar com ele, dizendo a ele que a gente tem que respeitar cada um em suas profissões, porém que a lei está acima de qualquer profissão. E a justiça tem que ser feita de forma correta, certa, para que a coisa não fique bagunçada, né? Os proprietários, pessoal que são proprietários, eles fizeram a inscrição nessas casas, eles estão pagando essas casas, eles têm direito a essas casas. Tudo bem que ele está fazendo um trabalho para as pessoas mais necessitadas, mas esse trabalho tem que ser feito de forma correta e justa, para que não seja ninguém prejudicado. Chegou a haver agressão entre os proprietários e os invasores? Não, agressão não houve discussão, né? Mas não chegou a haver agressão. Vocês ouviram bem o que falou aí o sargento Camilo, né? O pessoal, né, não pode invadir e tal, e tem a sua propriedade, o direito da propriedade, falou questão também da política. O vereador Eliseu Vidotti lá foi chamado pelos invasores, porque achou que esses invasores ligaram para dizer que estava sendo agredido por uma pessoa que dizia da Polícia Federal, e depois essa pessoa sumiu de lá, ninguém mais viu, né? E o bicho pegou lá. O prefeito João Pavinato hoje falou conosco sobre essas invasões. Põe na tela, Diego. Bom, na verdade a informação que eu tive é que efetivamente uma casa apenas que foi invadida, parece-me que outra houve um arrombamento de portas, mas parece-me que não tinha ninguém que permaneceu na casa. De qualquer forma, nós vemos isso como preocupação, digo, uma vez que de certa forma tem uma violência nisso, que é você invadir uma propriedade privada. Nós tínhamos atendido algumas pessoas há coisa de um mês atrás que vieram aqui reivindicar casas. São pessoas que tinham participado do sorteio que ocorreu no estádio e que não tinham sido contempladas e que elas vieram questionar na oportunidade o critério de atendimento às 315 famílias que obtiveram a primeira fase de casa do Eutínio Casaroto. Nós explicamos que aquela seleção não foi feita no nosso mandato, mas de qualquer forma mostramos toda a documentação e que hoje essa questão está
aí a cargo da Caixa Econômica. Na ocasião também nós repassamos para a promotora Adriana Lino a documentação, até para não sobrar dúvidas sobre a lisura daquele processo, mas, de qualquer forma, as pessoas que nós atendemos aqui, nós sentimos que não ficaram contentes com as respostas, uma vez que vieram aqui para denunciar que algumas casas do Eutímio Casaroto ainda continuavam vazias. Não vejo com bons olhos isso, até porque a informação que eu tenho é que uma das pessoas que invadiu foi uma das pessoas que participou do sorteio. Então, invasão é violência, e infelizmente muitas vezes a violência gera violência, mas hoje é uma situação que está a cargo da família, a proprietária da casa, procurar os seus direitos perante a justiça. O Eutímio Casaroto é um conjunto específico que tem 3 financiamentos diferentes ali, prefeito. Isso talvez tenha confundido algumas pessoas? Olha, o Eutímio Casaroto, ele inicialmente a prefeitura fez a aquisição do terreno, foi feita na época que o prefeito de Cambé era o Adelino, na oportunidade eu era vereador, foi feita a doação desse terreno para a Coapar para se fazer um conjunto habitacional com 500 residências. A primeira fase, que é esta que foi entregue dia 13 de abril de 2012, é um programa feito em parceria com a Caixa Econômica, mas não voltado para o pessoal de renda de 0 a 2 salários ou até R$ 1.600, como é o caso de outros conjuntos que estão sendo feitos em Cambé. Ali é um programa chamado, se eu não me engano, Casa Feliz, e que, na verdade, a renda exigida das pessoas é uma renda superior ao que se exige no programa Minha Casa Minha Vida de 0 a 3. Eu me recordo, inclusive, na oportunidade que uma das críticas a este programa das 315 casas era que, na oportunidade, era que a parcela era tida como cara. Então, a seleção deste conjunto ela foi feita em 2007. Nessa oportunidade não era eu o prefeito de Cambé, os critérios foram os critérios repassados pela Caixa Econômica, então não cabe eu aqui julgar se o critério ali houve justiça ou se houve injustiça. De qualquer forma, eu compartilho com uma preocupação. A casa popular é feita para pessoas que precisam de morar nela. Então, se tem casas vazias, é porque efetivamente a pessoa não utilizou para o fim inicial do programa, que era a casa popular. Aí lá existe uma segunda fase que está sendo feita agora, que é um programa Minha Casa Minha Vida, utilizando o remanescente dos terrenos, voltado para pessoas que ganham até R$ 1.600, em torno de 120 casas. E existe uma outra fase, que é o Baixa Renda, que é uma verba do Ministério das Cidades, que a Coapar fez uma complementação, onde são aproximadamente 65 casas, inclusive são geminadas, que elas estão neste momento paradas, porque a empreiteira que estava contratada pela Coapar deixou a obra, a Coapar já fez a nova contratação, então ela está retomando aí, nesse período deve estar retomando. Então, ao todo, ali são 3 programas distintos, né, que acontecem numa mesma localidade. Né, mas essa primeira fase das 315 é uma fase que o que competiu a nós foi apenas construir. Né? Na verdade, uma vez que quando eu assumi a prefeitura, os contratos já estavam assinados com a Caixa Econômica, ou seja, os mutuários já tinham sido escolhidos em 2007. Eu assumi a prefeitura de Cambé em 2009. E aí nós fizemos todo o compromisso de construir o conjunto e entregamos ele no ano passado. Para minimizar esse déficit, no mês de agosto, novas moradias serão entregues para os mutuários já sorteados. Olha, na verdade, nós temos vários programas habitacionais ocorrendo na cidade. No mês de agosto, nós temos as 180 casas do Água da Esperança, que serão entregues. Lá no Campos Verdes, nós continuamos com a obra, que no total lá serão 284 casas. O conjunto Ulisses Guimarães, ele está indo também já para uma fase boa, com 340 casas. Recentemente, uma notícia bastante importante, nós tivemos uma empresa que executa Minha Casa Minha Vida, que adquiriu um terreno onde será possível, e já está se trabalhando nisso, a construção de mais 820 moradias de 0
a, no máximo, 3 salários mínimos, mas acho que o teto aí é R$ 1.600, R$ 1.700. Além disso, a Prefeitura já tomou algumas providências no sentido de atuar em cima de algumas áreas particulares para novas aquisições. Então, tenho trabalhado e o nosso objetivo é que nós façamos pelo menos mais umas 3 mil casas, sem contar nessa soma as do Ulisses Guimarães que já estão acontecendo. Então, são programas que nós estamos aí fazendo a nossa intervenção para ajudar que ele aconteça no município de Cambé, e é evidente que nós vamos atender as pessoas que mais precisam, que são aquelas que ganham até aí R$ 1.600 de renda familiar, né? Então, nós estamos trabalhando para isso, por isso que eu sei que é difícil a situação de quem paga aluguel, muitas vezes você fazer um contrato é difícil, eu sei que tem muita gente morando de favor, mas efetivamente nós estamos construindo casas, então as pessoas serão e estão sendo atendidas. É muito importante o pessoal manter a paciência, a tranquilidade, para que a gente possa estar atendendo todo mundo com tranquilidade. Então, né, uma situação delicada para quem está precisando de casa, né? É uma situação difícil. Um caso até interessante aconteceu nessas invasões. Uma das proprietárias de uma das casas invadidas chegou lá, a casa estava ocupada e ela falou para a invasora assim: você pode ficar aí, não tem problema, pode ficar. Até a gente resolver essa questão toda, você vai ficando aí. Não sei se ela acertou ou não, que problemas posteriormente ela vai ter, né? Mas foi um ato de bondade com aquela pessoa que uma criança no colo ali ficou e vai ficar até resolver essa questão. É difícil? É muito difícil, mas ninguém tem o direito de invadir a casa de ninguém, né? Se é minha, estou pagando e fim de papo, né? Agora, o lado social da questão é complicado. E repito, a motivação maior das invasões foi a questão do aluguel social, que foi discutido na Câmara para os moradores do Campos Verde, tão somente para os moradores do Campos Verde e não para outros também necessitados. Cada caso é um caso, isso deve ser discutido aí agora aos poucos, né?